Queridos irmãos, bem-vindos à série de 10 vídeos sobre dízimos e ofertas. Amém. Graça e paz mais uma vez, irmãos. Amém. É muito bom poder estar aqui com você. Nos deu o Senhor essa oportunidade de juntos, mais uma vez, poder estar diante do altar e expressar ao Senhor, nessa comunhão, na comunhão dos seus santos, o nosso amor, a nossa gratidão pelos seus feitos. Que o Senhor, na noite em especial essa, encontre nesse lugar corações quebrantados, espíritos contritos. Porque assim diz o Senhor, eu não desprezo. Amém? O Senhor não despreza verdadeiramente um coração quebrantado, um espírito contrito em sua presença, rendido, arrependido na sua presença. O que nos faz nos reunir nesse lugar é a certeza de que o Senhor está conosco. Deus Emanuel, Deus presente. Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome estiver, ali estou eu no meio deles. Creio que você veio aqui, amém? Porque o Senhor aqui está. E aqui cumpre o Senhor a sua promessa, está no nosso meio. Feche seus olhos mais uma vez. O Senhor te sonda, o Senhor te conhece. Nós queremos, a Deus, em nome de Jesus, poder receber do Senhor nessa noite aquilo que o Senhor preparou para nós. A Tua palavra é aquela que nos alimenta, a Tua palavra é aquela que nos sacia. E queremos sair desse lugar renovados e restaurados pelo Senhor, curados, libertos, a Deus, em nome de Jesus, para que o Teu nome verdadeiramente seja glorificado em nossa entrada e em nossa saída, no nosso assentar e no nosso levantar. Que o Senhor diga a nosso respeito: filhos amados, em quem me alegro, em quem me comprazo. Bendito seja o Senhor, ó Deus, no nosso meio, não só agora, mas para todo sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Nós estamos aí, ao longo de algum tempo, falando sobre um tema que é muito pertinente, levantado pela igreja, e é uma das razões pelas quais muitos, sem compreender, sem entender, acabam estando ligados nessa situação, sem perceber, sem dar conta, né? Sem dar conta que precisa de mudança, precisa alterar, precisa entendimento. E é sobre isso que nós estamos falando. O que está no coração de Deus a respeito de dízimos e ofertas, o que Deus vê, o que é pertinente, o que é o propósito do Senhor nessa questão, no que diz respeito a dízimos e no que diz respeito a ofertas. Nós iniciamos aí esse tema falando de dar 10 passos para entendermos, para compreendermos isso de fato, para que uma vez entendido e compreendido, não venhamos a nos desviar, não nos venhamos a virar as costas, né, para esse propósito que está no coração de Deus. É através da racionalidade, é racional, é inteligível. Você precisa entender e compreender o que está no coração de Deus a respeito desse tema. E o primeiro passo que nós vimos foi que Deus é perfeito. Lembram disso? Deus é perfeito. Deus é muito bom em tudo o que faz, em tudo o que realiza. Por ser um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Deus é oni também na sua perfeição. Deus é o único que faz tudo de maneira esplêndida, perfeito. E perfeito também é o que diz respeito a dízimo e o que diz respeito à oferta, porque foi o próprio Deus que estabeleceu. E se Ele estabeleceu algo tão grandioso, tão bom e perfeito, é porque sobre isso que é bom e é perfeito, Ele tem um grande propósito. E é isso que eu preciso entender, é isso que você precisa entender, é isso que a igreja precisa entender. Qual é o propósito de Deus para com dízimos e ofertas? Então você já sabe que Deus é perfeito, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é muito bom. Gênesis aí 1:31, nós vamos ver aí que Deus é perfeito e que tudo que Ele faz é muito... Coloca para nós. Aleluia.
Você pode ler comigo? É bom que você leia comigo, é bom que você caminhe comigo, é bom que você trilhe comigo essa trajetória para que esse entendimento racional possa se estabelecer num campo fértil no teu coração, na sua mente, no seu espírito. Diz aí o Senhor: e viu Deus tudo quanto tinha feito, depois de toda a sua criação estabelecida, de todas as suas leis estabelecidas, eis que era muito. A igreja pode ler comigo? E eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã no sexto dia. Então, vimos que Deus é extremamente perfeito, não precisa repetir a sua obra, porque tudo que Ele faz é com perfeição, tudo que Ele faz tem um propósito muito bom. Então, o dízimo também tem um propósito muito bom e é perfeito. Vimos que no segundo passo que Deus é gestor. Ele criou todas as coisas e vai gerenciar todas as coisas, vai gerenciar cada um de nós. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que Ele criou. Vimos isso, que Deus é gestor. No Salmo 33, no versículo de número 13 e 14, nós vimos assim. Você pode ler comigo? O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Então Deus está vendo todo mundo, Deus está gerenciando toda a sua criação, estabelecendo leis, e o Senhor, tudo o que faz é muito bom, é muito perfeito. No terceiro passo vimos que Deus, Ele é presente agora, lá depois do erro, depois do engano, gerenciando todas as coisas. Deus coloca o homem para fora do Éden, para que ele não tome posse mais da árvore da vida, e assim fique de igual, né, com Satanás e seus anjos, para que ele possa então ser alcançado e resgatado. Deus lança ele fora do Éden, mas diz assim: olha, eu vim te visitar em toda a viração do dia, mas agora eu vou estar com você, agora eu vou caminhar com você fora do Éden. Deus caminha conosco, Deus está presente conosco. Aleluia. E diz assim o Senhor, Êxodo 6, 7 e 8, diz assim: portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes, e vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e eu vos levarei à terra. Você pode repetir comigo? E eu vos levarei à terra. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, a que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, vou-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Palavras do Senhor. Diz ainda em Êxodo 13, 21 e 22 assim: Deus é perfeito, Deus é gestor, e Deus agora é presente. Deus vai levar você até a terra que Ele prometeu te dar. Deus está levando você de volta para os céus, de volta para o Éden. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e Deus está com você de dia e de noite, permitindo que você o veja de dia e permitindo que você o veja de noite, permitindo que você o veja quando as coisas estão boas e permitindo que você o veja também quando as coisas estão ruins, estão escuras, estão em trevas. Você o vê, você vê o seu operar, você vê o seu livramento, ou você vê a sua provisão. Deus é presente, Deus é convosco. Estou no meio do meu povo, diz o Senhor, no meio do meu povo, o meu povo me vê. Você tem visto o Senhor operar na tua vida? Amém? Você pode dizer que você nunca viu Deus fazer nada na tua vida, nenhum livramento, nenhuma operação, nenhuma obra, nenhum milagre, que Deus, na verdade, você pode até dizer que Ele não existe. Deus é presente, Deus te permite que você o veja. Agora Ele caminha lado a lado com você, para que você possa voltar para casa. Louvado seja Deus. 3 passos demos. Deus é perfeito, Deus gerencia, está de olho sobre todo mundo. Ninguém passa desapercebido do Senhor. Tudo o Senhor vê, todos o Senhor vê na sua intimidade.
E o Senhor, vendo você, caminha com você, cuidando de você nas coisas mais mínimas que você possa ter, que você possa precisar. O Senhor está ali presente, ouvindo você, escutando você. Nada e nem a lugar nenhum podemos nos esconder dele. O salmista disse que se fizer lá em cima, lá no alto, lá ele está. Lá nas profundezas, lá ele está. Da onde fugirei eu da sua presença? Da onde nós fugiremos da sua presença? 3 passos gloriosos, sabendo que Deus é perfeito em tudo que faz, e tudo que faz é bom, que Ele gerencia tudo e está de olho em todo mundo, e que agora está lado a lado comigo. Eu não estou só, você não está só. Isso nós temos já claro no nosso coração, nesses 3 primeiros e simples passos, de entender o porquê que Deus tem dízimos e ofertas como algo muito bom, como algo tremendo. No 4º passo, vimos que agora Deus, sabendo e caminhando comigo, Deus começa a ser seletivo, Deus começa a selecionar. Deus levanta homens e mulheres segundo os seus planos, segundo os seus propósitos, para obras tremendas, para obras decisivas. Nós vimos que Deus fez isso com José, levantando José para governar o caos. Nós vimos que ao longo da história que Deus está levantando o seu povo, separando aquele que serve e aquele que não serve. Deus está de olho, Deus está atento. Irmãos, Deus é presente, seletivo. Gênesis 37, 5 e 6 em diante diz assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. Disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Ó Senhor, este sonho que tenho sonhado, e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no meio do meu molho. E então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terá domínio sobre nós. Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Agora ele repete o sonho, até o pai e a mãe, lua e sol, e o pai e a mãe repreendem: até nós pensa que vamos nos prostrar diante de você. Pois é, Deus havia levantado José para governar o caos. Assim Deus vai selecionando homens e mulheres ao longo do tempo. As coisas que você vai passando, as atitudes que você vai tomando diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor te fala, diante daquilo que o Senhor te mostra, vai dizendo para Ele quem você é e qual é o seu propósito. E em cima de tudo isso Deus vai selecionando, Deus vai separando uns para a honra e outros para a desonra. Mas Deus está perto, Deus está vendo, Deus está falando, Deus está anunciando, Deus está revelando-se a cada um de nós a todo momento. A palavra dele é direcionada para nós. Deus também é seletivo, sim. No 5º passo, Deus pede para mim o quê? Senão para nós o quê? Que simplesmente ouvindo a sua voz venhamos a obedecê-lo. O que é que o Senhor tem pedido de ti todo esse tempo? O que é o que o Senhor tem insistido com você todo esse tempo? Se tudo que Ele promove, se tudo que Ele oferece para você é bom e é muito bom, o porquê que eu resisto? Por que você resiste? Por que você resiste ser abençoado? Por que você resiste coisas grandes? Por que você resiste estar lado a lado com o Criador dos céus e da terra? Por que você resiste ter um relacionamento íntimo com Ele? Se tudo o que Ele faz é bom e é muito bom, se tudo o que Ele te propõe é muito bom e é maravilhoso, por que você resiste? O que é que Ele pede de mim? O que é que Ele pede de você então? Deuteronômio 10, 12 ao 17 diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O dever do Senhor é suprir todas as necessidades do servo, sabia? Cabe ao Senhor olhar para o servo que você está precisando. Calçado? Toma. Está precisando o quê? Vestimenta? Toma. Está com fome? Toma o que comer. Está com sede? Toma de beber. Essa é
a responsabilidade do Senhor, e o Senhor dos senhores não é Deus que deixa faltar nada, porque tudo Ele tem domínio, tudo Ele tem controle. Basta uma palavra do Senhor e tudo acontece a teu favor. Esse é o Senhor. E eu, e você, e nós como servos, basta somente, meramente, obedecer. É o que o Senhor pede de nós. Só obedecer. Diz isso aí, seu irmão. Só obedecer, irmão. Amém? Quinto passo é só obedecer. Esse é o Senhor, é o que Ele espera de mim, é o que Ele espera de você. Só obedecer. O resto é com Ele. No sexto passo, por ser muito bom, por ser tremendo, por tudo que Ele faz ser perfeito, por ser gerente, gestor de tudo, por olhar todo mundo, estar caminhando com todo mundo, estar selecionando todo mundo e estar exigindo obediência, por Ele ser tremendo e muito bom e perfeito, Ele não negocia. No sexto passo nós vimos que Deus não negocia a sua palavra, não negocia aquilo que Ele apresenta, porque eu não tenho nada a oferecer para Ele, ou dar a Ele que possa fazê-lo mudar de ideia, convencê-lo de que aquilo que Ele está propondo é ruim, é mal. Senhor, dízimo de oferta não, porque não é bom. Foi Ele que estabeleceu, irmão, não é bom não, é muito bom. É muito bom, é perfeito, porque Ele é perfeito. Então não há nada que eu possa, oh glória, negociar com Ele, oferecer para Ele, fazê-lo mudar de ideia. Então Deus não negocia em tudo aquilo que Ele já estabeleceu. Você está compreendendo isso? Está caminhando isso? Você está percebendo quem Deus é? Você está percebendo o que está no coração de Deus? Deus tem propósito com tudo que Ele faz. E sobre dízimos de ofertas também. Então Deus não negocia. E mesmo Deus não negociando, irmãos, porque não tenho nada que eu possa oferecer para fazê-lo mudar de ideia e oferecer algo melhor, mesmo assim, Ele acaba sendo democrático. O sétimo passo é Deus é democrático. Deus te dá o poder de você exercer a sua escolha, de você aceitar o que é muito bom, o que é perfeito, ou de você virar as costas para isso. É uma escolha tua. Deus é democrático. Olha só, Deus não negocia, mas Ele, se você não quiser, não vou forçar. Se você não quiser o bem, não vou forçar. Tem gente que tem prazer no que é ruim, né, irmãos? Espírito de masoquismo, né? Gosta de sofrer, gosta de estar na contramão do que é bom, gosta do que é amargo, gosta daquilo que dói. Mas não é esta a proposta de Deus para nós, mas Ele te deixa escolher, Ele é democrático. Já te ofereceu o que é perfeito. Se você não quer, você tem esse poder de escolher. Mas saiba que você exercendo esse poder, você vai estar debaixo das leis que Ele mesmo estabeleceu. E no oitavo passo nós vemos que Deus, uma das leis que Ele estabeleceu foi a lei da bênção. Se você responder com aquilo que eu espero, que é a obediência, não é só isso que basta ao servo obedecer? Se você for obediente e obedecer tudo quanto eu vos tenho mandado, oh glória, virá sobre você todas as bênçãos que eu estabeleci. Deuteronômio 28:1 diz assim: oh glória, será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que são maus, né? Ou são bons? São bons ou são muito bons? Muito bons. Guardar todos os seus mandamentos que te tem ordenado hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E daí vem uma lista de coisas que você tem sofrido, irmãos. Você tem sofrido muitas vezes e não sabe por quê. O Senhor diz: olha, você emprestará para muita gente e nunca vai tomar emprestado. Promessa do Senhor para aquele que obedece, porque Ele cuida, Ele zela. Nada vai te deixar faltar. Então você não vai precisar pedir, as bênçãos te alcançarão, correrão atrás de ti e permanecerão, porque Ele é fiel para cumprir. Oh glória! Você está entendendo quem Ele é?
Você está entendendo o que está passando no coração de Deus? Por que Ele está trazendo você hoje para que você o entenda? Para que o seu relacionamento com Ele mude completamente, mas mude em racionalidade, em inteligência. Você saiba quem você tem servido, quem você segue, em quem você espera. Oh, glória! Deus abençoe, irmãos. Tem prazer nisso. Ele tem tanto prazer em abençoar. O 8º passo mostra isso para nós, que isso está no coração dele, que ele diz assim: olha, se você realmente responder com obediência, faz prova de mim, espera para você ver, se eu não vou abrir a janela dos céus, eu vou derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Mas Deus tem prazer e ainda te chama a fazer aí um desafio. Obedece para ver, seja obediente para ver, se eu não vou cumprir, se eu não vou saciar, se eu não vou sarar, se eu não vou curar, se eu não vou abater os seus inimigos. Irmãos, este é Deus, que anda comigo, lado a lado, que anda com você lado a lado, que me vê, que me sonda, que gerencia toda a minha vida, e responde conforme eu, vai respondendo conforme eu vou caminhando, conforme eu vou ouvindo, obedecendo ou não, Deus vai respondendo. Deus vai permitindo que a lei da bênção no 8º passo me alcance, me colocando por cabeça e não mais por cauda, abençoando tudo que a minha mão, olha aí sua mão, tudo que a tua mão tocar. Este é Deus, que tem prazer em abençoar, se você responder em obediência. Oh, glória! E eu e você só conseguimos obedecer se nós entendermos, compreendermos o que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Esta é a proposta desse tema, fazer com que você entenda o que está no coração de Deus, para que você, entendendo, se engaje, abrace a causa, a proposta de Deus, o projeto de Deus para dízimos e ofertas. Oh, irmãos, como é maravilhoso o Senhor. No 9º passo, assim como Deus abençoa, e no seu antônimo natural é a maldição, Ele também permite que, se você escolher, sendo democrático, a não servi-lo, que a lei da maldição te alcance também. Enquanto Ele coloca de 1 a 14, em 28, mostrando para você as bênçãos que Ele tem separado para você, será abençoada a tua amassadeira, teus animais, o fruto das tuas mãos, teus projetos, teus sonhos, tudo que você pensar, tudo que você tocar, vai prosperar. Eu garanto, palavra do Senhor. Mas ele vai do 15 até o 68, irmãos, falando sobre as maldições que vão te alcançar, se você optar em escolher sair debaixo desse guarda-chuva de bênçãos que o Senhor tem preparado para você. É você que sai de baixo, não é Ele que tira, não. É você que sai de baixo. É ação sua. Você está com a bola. Se você quiser. Isaías 1, 19. Diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta. Irmãos, é a palavra e promessa do Senhor. Mas se não quiseres, se não ouvirdes, todas as maldições te alcançarão. 9º passo, irmãos. 9º passo. Malaquias 2, de 1 e 2. Malaquias 2, 1 e 2. E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Você é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido do Senhor. Esse assunto diz respeito a você, diz respeito a mim, diz respeito a nós. Ó sacerdotes, volta lá, por favor. E agora, ó sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós, diz respeito a vocês. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra, você pode repetir dar honra? Essa palavra eu gostaria que estivesse ecoando no teu coração. Dar honra. Diz aí para o teu irmão: dar honra ao Senhor. Dar honra ao Senhor.
Se não ouvirdes e se não propuserdes ao vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sabe aquelas bênçãos? Sabe o que é amaldiçoar as bênçãos? Deixar de lado, colocar de lado, colocar sem efeito. Não é porque você merece, é porque você está fora da lei, saiu debaixo da lei. Então você está desqualificado, está desconsiderado para que essas bênçãos te alcancem. É assim. Deus é legislador, Deus é gerente, Deus é gestor de tudo que Ele criou. E tem desejo de abençoar. Mas você tem o controle, você tem liberdade de escolher o que você vai querer para você. Até mesmo o mal, até mesmo as maldições. E já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Ó. Você não entende, você não compreende. Parece que você não caiu a ficha ainda. O porquê que você escolhe o mal. Você não entendeu quais são os meus propósitos para com isso. Para com dízimos e ofertas. Talvez você nem saiba o que são. Talvez você nem entenda o que é dízimo. Talvez você nem entenda o que é oferta. E aí vem, e nós entramos hoje então no 10º passo, para nós fecharmos a tudo isso que nós já entendemos de Deus. Tudo isso que nós já conseguimos ver, que está no coração de Deus. Tudo isso que Deus é, que Deus propõe. Olha só, Lucas, no Evangelho, capítulo 16. Olha o que Deus propõe para mim, uma vez que os meus olhos já se abriram, já colocou no meu coração que tudo que Deus faz é perfeito. Muito bom. Que eu só preciso verdadeiramente obedecê-lo, porque Ele anda comigo, Ele me vê, Ele me sonda, Ele caminha lado a lado comigo. Ele me dá escolha, Ele se revela, quer me abençoar. Olha o que diz Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, você pode ler comigo? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. 11. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E ele não está falando de coisas que você já viu. Ele não está falando de coisas que você já ouviu. Ele está falando daquilo que não chegou no seu coração, daquilo que está preparado para você desde a fundação do mundo. Coisas tremendas, incalculáveis, imensuráveis. Se nessas coisas pequenas e tremendas que vão perecer, você não é fiel, quanto mais, quem vai confiar as coisas eternas para você? As coisas que verdadeiramente têm valor para você. É uma proposta que Deus faz para mim, é uma proposta que Deus faz para você. Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não há, pois, não podeis servir a Deus e a mamão. Em outras traduções está as riquezas ou o dinheiro. Sabe, irmão? Não dá para ficar preso nas coisas temporais, naquilo que está fora do coração de Deus, fora dos planos de Deus, porque Deus é perfeito e tem preparado coisas perfeitas para mim, que vão além de tudo isso aqui. Você entende isso? O dízimo e oferta é muito bom. Ele não vem não para diminuir ou para subtrair nada seu, não. Ele vem para acrescentar, ele vem para amontoar, ele vem para assegurar coisas que você não pode perder. Aquilo que você não pode perder de maneira alguma. As promessas de Deus são grandiosíssimas e eternas, porque são muito boas, são perfeitas. Oh, glória! Ah, irmãos, Hebreus 10. Sabe, Deus faz eu pensar. Deus nos faz pensar.
no 10º passo, sabe? Ele nos faz pensar, quem vos confiará, então? Se você não é fiel no pouco, quem vai confiará as coisas eternas, as santas, as que são verdadeiramente valorosas para você? Em Hebreus 10, versículo de número 30 e 31, diz assim o Senhor. Você pode ler comigo? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmãos, haverá um dia, Deus está propondo, quem vai confiar a você as verdadeiras se você não é fiel no pouco? Quem vai te colocar no muito? Mas Deus há de julgar todas as coisas, irmãos. Deus há de começar a julgar o seu povo, a mim, a você, a igreja. E por que vamos escolher a maldição em vez de bênção? Se tudo que eu posso e tudo que eu preciso fazer é obedecer, irmãos. Deus mandou, Deus falou, então faça. Simples assim. Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, tem um propósito santo, um propósito glorioso. Mas Ele ainda quer que você entenda, quer que você compreenda, para que você não faça de tolo, mas que você saiba e faça sabendo o que está fazendo e o porquê que está fazendo. Oh glória! Sabendo alinhado a quem você está. Se alinhe com Deus e sede obedientes, irmãos, nos dízimos e gratos nas ofertas, porque o Senhor tem propósito com isso, o Senhor tem prazer com isso, o Senhor tem projeto com isso. Dízimos, irmãos, como Deus é perfeito, tudo que Ele faz chegar a você, tudo que Ele faz chegar a você, é o Senhor que dá. E tudo que o Senhor dá, Ele diz assim, 100% daquilo que eu te dou, presta atenção, irmão, é necessário que você entenda e compreenda isso. 100% daquilo que eu te dou, eu faço questão, viu? Eu faço questão de tudo aquilo que eu te dou. Você pode dizer isso para o seu irmão? De tudo aquilo que eu te dou, eu faço questão que você fique com 9 partes. 90% é seu. Eu não quero. Não precisa me devolver. Mas eu tenho um propósito santo, um propósito glorioso, e peço que você me devolva uma parte. Peço que você me dê 10% disso, porque eu tenho um propósito especial com isso. E agora é que eu quero levar você a entender qual é esse propósito. Olha só o que diz o Senhor. Aleluia. Números 3, 11 e 12 diz assim. Você sabe que Deus é seletivo, não sabe? Deus vai escolhendo, Deus vai olhando, Deus vai caminhando junto, e Deus vai vendo quem é, quem não é, quem faz de bom grado, quem não faz, quem faz com esperteza, quem não faz, quem faz o melhor, ou aquele que faz de forma relaxada. Deus vai vendo, irmão, Deus vê tudo. E sendo seletivo como Ele é, Ele vai selecionando, Ele vai separando. E quando Deus agora diz que agora eu vou caminhar com você na terra, agora eu vou estar lado a lado com você, eu começo a olhar entre os irmãos, e eu vejo que aquele lá não é perfeito, tadinho. Ele não é perfeito não, porque perfeito só eu, né? Mas ele faz com perfeição, ele faz com muito propósito. Ele faz tudo que ele faz de forma perfeccionista, buscando o máximo, buscando o seu melhor. Eu vejo lá, eu identifiquei lá no meio dos 12, um que é assim. E agora quem é que vai cuidar das minhas coisas enquanto eu caminho com o homem? Números 3, 11 e 12 diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, os levitas serão
serão meus. Deuteronômio 18, de 1 a 5 diz assim: os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão nem herança em... Você pode ler comigo, irmão? A igreja está aí? Amém? Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão. Pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Oh glória, até o 5. Até o 5. Esse, pois, será o direito dos sacerdotes, a receber do povo, dos que sacrificarem sacrifícios, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espátula e as queixadas e o bucho. Dar-lhe-ás as primícias do seu cereal, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tua tosquia, das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as suas tribos para que assista, para que sirvas, para que cuide. Aleluia, a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Deus olhou na sua grandeza e perfeição, viu no meio dos filhos de Jacó um que ali fazia tudo por excelência. Tudo que ele fazia como para o Senhor. E ele sim, é esse que eu vou separar, é esse que eu vou levantar para cuidar das minhas coisas. E sabe quando o Senhor levanta? Ele levanta para projetos grandiosos, para coisas tremendas. Olha o propósito da igreja, de levar a palavra, de levar a salvação, de levar as boas novas. Esta é a proposta, do zelo, do cuidado com as ovelhas. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele levanta agora a Levi, a tribo de Levi, os sacerdotes. E agora, como Deus tem prazer em abençoar, você sabe que Deus tem prazer em abençoar? É um passo que nós vemos, né? Deus tem prazer na bênção. Ele olha para Levi e fala: olha, você, por ser destacar entre seus irmãos, por fazer as coisas assim, como eu gosto, como eu espero, você vai ver o que eu vou te dar. E aí agora Deus diz: não, você não vai ter parte com seus irmãos na herança. Parece mal, né? Mas não, lembra que o Senhor te deu 9 e te pediu só 1? Tira 1 de 12 e fica 11, não é isso? Levi saiu, não tem parte, ficou 11. Pega 11 partes, irmãos. Enquanto os demais ficaram com 9 partes, Levi agora fica com 11 partes. Deus tem prazer em abençoar, e quando Deus abençoa, abençoa de verdade, de forma sacudida, de forma transbordante. Deus, quando levanta Levi, Ele levanta para dar uma bênção tal que é a maior do que a de seus irmãos, porque seus irmãos faziam as coisas de forma relaxada, irmãos, de qualquer jeito. Mas o Senhor vê, o Senhor anda, caminha, o som do coração, sabe das disposições. Percebe isso? Oh glória! E assim diz o Senhor. Versículo número 5. 18:5. Porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tuas tribos para que assista a servir no nome do Senhor e seus filhos todos os dias. Jeremias, no profeta Jeremias. Você está acompanhando o raciocínio, está entendendo quem Deus é e qual é o propósito de Deus? Deus olhou agora: eu vou caminhar com o homem, a minha casa vai estar ali com ele, eu vou estabelecer meu nome, vou consagrar o meu nome nela, estarei nela, me buscarão e me acharão, e as minhas coisas estão guardadas e bem guardadas, porque eu separei alguém que realmente vai tomar conta do jeito que eu quero que tome, do jeito que eu quero que faça. Oh glória! Jeremias 17:10 diz assim:
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. 11 diz assim: como a perdiz que ajunta ovos, que não choca. Sabe aquele que se desvia? Aquele que não obedece? Que sai debaixo da lei da bênção? Que não reconhece o propósito do Senhor com as coisas? Que não sabe que Deus tem um propósito muito bom e muito perfeito com as coisas que Ele estabelece? Aquele que sai fora, aquele que não atenta, aquele que se desvia, aquele que não obedece, porque tem direito de fazer. Deus dá liberdade para que ele não faça. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, e no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se fará um insensato. Sabe, no fim de tudo, quando você perceber, quando o nosso joelho dobrar diante do Senhor, muitos vão dizer: puxa, que eu fiz? O que eu observei? Olha o que eu estou perdendo, e olha para onde eu vou. Sabe, irmãos, Deus vai falando. Deus quer que você entenda e compreenda de fato, saiba quem Ele é e quais são os seus sonhos e planos, e que são perfeitos, tem propósito. O Senhor sonda o coração. Você sabe que muitas vezes você faz porque não entendeu, e é por isso que o Senhor te trouxe aqui. É por isso que você está passando por essa sabatina, por esses 10 passos, para que você entenda e compreenda que Ele é bom, que Ele é muito bom. Malaquias 3:7 diz assim, quero dar uma acelerada, porque Deus é tremendo. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Pergunta para o seu irmão: você está entendendo, irmão, qual é o propósito de Deus, quem Ele é e o que Ele propõe? Porque muitas vezes dizemos: Senhor, mas parece que está tudo certo. Em que eu estou defraudando o Senhor? Em que eu estou no descompasso? No que eu estou na contramão da tua vontade? O Senhor quer que você compreenda, porque o Senhor diz: olha, eu quero que você entenda e se corrija, se acerte. Diz para o seu irmão: vamos se acertar, vamos se corrigir com o Senhor. Amém? Porque o Senhor tem um propósito grandioso nos dízimos e nas ofertas. Até porque dízimo é aquilo que eu falei, fica com 9, me devolve só 1, porque desse 1 eu tenho propósito. Agora, dos 9 que você ficou, se você estiver muito grato, se você ver quem Ele é, e se você se agradar dEle, das coisas que Ele faz de forma perfeita na tua vida, dos livramentos que Ele dá, da perfeição que Ele tem em caminhar com você lado a lado, de fazer você sentir a sua presença e você se alegrar disso, então você pode tomar das suas 9 e ofertar o que você quiser para Ele. Isso é oferta, é do que eu tenho, ou do que é meu. Mas o 1 não é meu, o 1 é dele. Ele disse: ó, dos 100 que eu te dei, fica para você 9, 1 é meu, devolve para mim que eu tenho um propósito santo com isso. Agora, das 9, se você se alegrar em quem eu sou, na minha companhia, no que eu tenho feito e nas promessas que eu tenho para você, se você se alegrar, se você se engajar nos meus planos e você quiser, então você pode ofertar daquilo que é teu, daquilo que você possui, daquilo que eu ajustei com você, que se você for fiel, eu vou multiplicar de forma transbordante e sacudida. As 9 está debaixo da lei da bênção, vai ser multiplicada de forma sacudida e transbordante. Se você se alegrar e quiser, você pode ofertar. Agora, se você não tiver um coração grato, e se esses 9 multiplicado e transbordante não te satisfaz, e você não quiser, é um direito que você tem. Mas é difícil, né, irmãos? Pensa só, você fazer todo o bem para alguém e alguém ser ingrato com você. Alguém te dar tudo, zelar você de tudo,
com tudo, em todo momento, e a pessoa ser ingrata com você? Você já passou por um sentimento de ingratidão? Alguém desmerecer os benefícios que você atribui de forma gratuita, generosa? É assim que Deus se sente. Quando você não se propõe a ofertar. Dízimo é obrigação, não é meu, não me pertence. Mas oferta é meu. Mas é assim que Deus se sente quando você não oferta. Deus quer que você o entenda, Deus quer que você o veja. Deus quer que você o sinta. Pois você é a sua imagem, você é a sua semelhança. Glória a Deus. Irmãos, e entre dízimos e ofertas, quero trazer aos irmãos que o Senhor tem para mim e para você algo que é muito especial. De todo esse tratamento íntimo, esse relacionamento íntimo que Ele deseja, eu quero te contar uma história. Um dia, uma mulher, ao aniversário do marido, fez uma festa surpresa para ele, convidou todos os seus amigos, todos os seus parentes, sua mãe, seu pai, seus irmãos, e fez a maior festa surpresa para ele. E quando no meio da festa foi o cortar do bolo, agora coube a ele cortar o bolo e oferecer o primeiro pedaço do bolo. Aí ele cortou o primeiro pedaço do bolo, virou para a mãe dele e falou: "Ah, mamãe, eu te amo. Esse primeiro pedaço é para a senhora." E ofertou para a mamãe o bolo. E a esposa de longe observando, viu ele vir ao encontro dela e disse: "Agora, meu amor, todo o resto do bolo é para você." Ela falou: "Não, eu não quero o resto do bolo. Eu só queria um primeiro pedaço. Eu só queria que você honrasse o nosso relacionamento. Só queria que você honrasse o amor que eu tenho dedicado, o amor que eu tenho por ti. Nada contra a sua mãe. Nada. Mas eu queria a honra." Você percebe? Então, de todo aquilo que o Senhor dá a você, o dízimo é a obrigação, é dele, não pertence a nós. E a única coisa que ele espera é honra, é que tudo aquilo que você recebeu dele, a primícia, a primeira coisa. Senhor, olha, isso aqui não é meu não, veio para mim, mas não é meu, é teu. Toma, primícia. É honrar a Deus com aquilo que Ele tem te dado, com as janelas do céu que têm se aberto sobre você. Sabe, irmãos, primícia é honra, é o que o Senhor espera dentro desse relacionamento. O primeiro pedaço, a primeira parte, as primícias. Então diz assim o Senhor, Provérbios 3, 5:18. Oh glória, confia no Senhor. Provérbios 3, 5-18 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Sabe, irmãos, Deus é perfeito sim, Deus tem propósito sim, propósito santo com tudo que Ele estabeleceu a respeito de dízimos e ofertas. Propósito, o porquê disso. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas. Sabe esse caminho que você está tortuoso, aquilo que você faz e não dá certo? Os planos que não se estabelecem, as coisas que não, está sempre tomando emprestado, devendo, sendo escravo dos outros. Em vez de ser cabeça, está sempre por cauda de alguém. Sabe, irmãos? Reconhece-o em todos os seus caminhos. Volta um pouquinho. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio nos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Escolhe o bem, irmão, escolhe obedecer.
Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com tua fazenda, com as primícias de toda a tua. Honra ao Senhor com os teus celeiros, se encherão abundantemente e transbordarão de mostos os teus lagares. Oh glória! Diz ainda mais o Senhor: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, que entende e que compreende as suas razões, os seus propósitos, e o homem que adquire o conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, ou da sua renda do ouro mais fino. Mais preciosa é do que rubis, e tudo o que podes desejar não pode se comparar a ela. As coisas que nós conquistamos aqui, que você tem, não pode se conquistar com aquilo que Deus tem prometido para você, irmão, para você, irmã, para nós, irmãos, para a igreja. Aleluia. O aumento dos dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e isso é o que o Senhor tem para você, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são de paz. É a árvore da vida para os que a seguem, e bem-aventurados são todos os que a retêm. Você está entendendo? Pergunta para o teu irmão, está entendendo quem Deus é, o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele deseja, qual é o propósito dEle? Para encerrarmos, irmãos, Provérbios 4, 18 a 23 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você está entendendo o que Deus está te falando? Não? O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Vão tropeçando sem saber o porquê que estão caindo, sem saber o porquê que não dá certo, o porquê que as coisas não fluem, o porquê que dá errado, o porquê que os relacionamentos são terríveis, o porquê que o meu salário não prospera, é que nem eu pôr num saco furado. Deus tem propósito abençoado com dízimos e com ofertas. Filho meu, atenta às minhas palavras, às minhas razões, inclina o teu ouvido. Filho meu, inclina aquilo que eu estou te falando. Observa as minhas razões, os meus propósitos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Oh glória! Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, porque dele procedem as saídas da vida, dele procedem as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre você. Entenda o Senhor. Deus levantou Levi. Deus levantou os levitas para tomar conta da sua casa e promulgar o evangelho. E reiterou dizendo: vocês não terão parte com seus irmãos, porque eu sou a sua herança. Eu sou a sua herança. Eu já tenho um plano para abençoar vocês ainda mais do que seus irmãos. Seus irmãos vão ficar com 9 e vão ser abençoados, porque eu me comprometo em abençoar os 9. Mas você, por ser zeloso, vai receber 11. Quando o seu irmão trouxer, me devolver o que é meu, você será abençoado ainda mais do que ele. E quando eu e quando você não entendemos, não compreendemos, irmãos, Deus faz um voto com Arão. Deus faz um voto com Arão. Oh glória! Aleluia! Números 3, 11 e 12.
E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas, meus filhos, em Israel, em lugar de todo o primogênito que habe a madre. Entre os filhos de Israel, os levitas serão meus. Oh, glória. Deuteronômio 18, 2. 18, 2 diz assim: pelo que não terão herança no meio de seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como eu lhe tenho dito. 3 diz assim: este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que sacrificam sacrifício, seja boi, gado, miúdo, que darão aos sacerdotes espádula, queixada e bujo. E 4: dar-lhe-ás as primícias do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite, das primícias da tua tosquia, das tuas ovelhas. Porque o Senhor teu Deus escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Deus fez esse pacto com os levitas. E agora, quando eu falho, quando você falha, quando nós escolhemos a não entrarmos na obediência e devolver o que ele requer de nós, eu faço, você faz com que ele minta, com que ele falhe no pacto que ele fez com Levi e com Arão. Você faz com que Deus minta, com que Deus falhe. Percebe isso? Essa é a minha condição, essa é a nossa condição quando nós decidimos não obedecer. Quando nós tomamos posse do nosso direito, a liberdade que ele nos dá de não se enquadrar. Sabe, irmãos? Oh, glória. Grande é o Senhor nosso Deus. Grande é o Senhor que nos tem abençoado. Grande é o Senhor que tem e espera coisas grandes de nós, que deseja nos abençoar. Agora que você entende quem Ele é e o que Ele espera, o que é que Deus pede de ti? O que é que Deus pede de nós? Só obedecer, o resto é com Ele. Amém? Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim. Se eu não entendo, não compreendo e não me engajo, eu me coloco como adversário de Deus. Me coloco como fazendo Deus fracassar naquele pacto que Ele estabeleceu com os levitas, com Arão. Eu me coloco como adversário. Adversário você sabe quem é, né? Eu não, você não. Nós somos servos. E o dever do servo somente é obedecer. Obedeça. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir a janela dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção tal que vos advenha a maior abastança. Irmão, minha irmã, agora você sabe, agora você entende, você compreende. Não lute contra Deus. Não se coloque na contramão dos propósitos e dos sonhos de Deus. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito. Dos 9 que Ele deixa você ficar, Ele garante em abençoar de forma sacudida, recalcada e transbordante. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Todo o poder e domínio está nas suas mãos. Basta que você queira receber. Quero convidar você a ficar de pé. Esse é o 10º passo. Conhecendo a Deus como Ele é. Conhecendo o que está no coração de Deus em relação a dízimos e ofertas. Amém?